Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal HSB. Neste vídeo eu vou apresentar uma técnica que permite calcular uma tensão de forma rápida e direta em um ponto específico de um circuito em série, ou seja, estamos tratando de divisores de tensão. A compreensão desse assunto e de outros assuntos que abordaremos aqui neste vídeo é fundamental, porque vai nos dar base para compreendermos como os sensores são recebidos nos circuitos elétricos. Como o sinal de um sensor de pressão, um sensor de temperatura, é convertido em sinal elétrico. Como esse sinal é tratado e recebido por um microcontrolador, por um amplificador operacional. Então, é fundamental a compreensão deste assunto. E essa técnica, ela ajuda demais nos cálculos, porque ela é simples e facilita uma etapa grande. Espero que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, ok? Vamos ao vídeo. Técnicas de divisores de tensão. Podemos observar na figura um circuito misto. Mas o que é um circuito misto? Um circuito misto ele é formado pela associação de circuitos em série e em paralelo ao mesmo tempo. E você pode observar que para a corrente elétrica sair do ponto A e chegar no ponto B, ela tem dois caminhos. Isso caracteriza uma associação em paralelo. E por cada ramo que a corrente circular, ela vai atravessar dois elementos que estão em série. Então nós temos elementos em série e em paralelo, o que caracteriza um circuito misto. Esta é outra forma de observar o mesmo circuito, porém na sua forma esquemática. Se você observar, este circuito é exatamente este. Logicamente com valores de componentes diferentes, mas o formato é o mesmo. Nesse tipo de questão, pessoal, é fundamental analisar as correntes elétricas, como elas se distribuem no circuito, porque nós vamos trabalhar com eletrônica e nós vamos precisar utilizar alguns componentes semicondutores. Então é fundamental saber qual é a corrente, qual é a tensão que aquele componente vai receber, como dimensionar o componente para aquela situação. Então, como nós estamos tratando ainda de circuitos elétricos, nós ainda não tratamos de eletrônica, então é muito importante que você saiba fazer essa análise de correntes elétricas em circuitos, correto? E essa técnica é exatamente para que a gente faça isso de forma rápida. Ela vai construir na nossa mente um molde, uma imagem que vai facilitar demais a compreensão e o cálculo, das tensões em circuitos elétricos. Então nós vamos fazer agora uma análise bem superficial, uma análise primária, vamos chamar assim, para que a gente possa entender a distribuição de correntes elétricas deste circuito. Vamos ver. Então você observa a fonte fornecendo uma corrente elétrica e você vai observar que em cada nó que uma determinada corrente chega, ela se distribui conforme a quantidade de elementos que tem nesse nó. Após o percurso, elas se juntam novamente e retornam para a fonte. Vamos observar isso aí marcando o caminho com cores. Vai ficar mais claro. Você observa que neste nó a corrente se distribui em duas. A corrente amarela e a corrente azul escura. A corrente azul escura chega em um outro nó e ela se distribui numa corrente roxa e uma corrente azul clara. A corrente roxa chega em outro nó e se distribui em duas correntes iguais, as vermelhas. Iguais porque estes elementos possuem o mesmo valor. Neste outro nó, as correntes vermelhas se juntam e reconstituem a corrente roxa. A corrente roxa atravessa este elemento e chega até este nó,
onde ela encontra descendo a corrente marrom. E você observa que a corrente marrom partiu deste nó, que é a junção da corrente amarela com a corrente azul claro. Neste esquema, nós podemos observar melhor como ocorreu a distribuição das correntes. Então você observa que a corrente verde ela se dividiu na corrente amarela e na corrente azul escura. A corrente azul escura deu origem à corrente azul clara e à corrente roxa. A corrente roxa deu origem a duas correntes vermelhas, que se separaram, mas se juntaram novamente, reconstituindo a corrente roxa. A corrente azul clara com a corrente amarela deu origem à corrente marrom, que encontrou a corrente roxa e formaram novamente a corrente de retorno para a fonte. Então, neste esquema, fica claro como as correntes se dividiram. Quantas correntes diferentes surgiram neste circuito elétrico, não é? Veja só, nós temos aqui a corrente amarela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes diferentes. E quantas tensões diferentes nós temos neste circuito? Ora, estes elementos aqui estão em paralelo, então sobre eles existe uma tensão única para os dois. Estes dois estão também em paralelo, então existe uma tensão única para os dois. Este elemento foi percorrido por uma corrente, sobre ele há uma tensão. E este outro elemento também foi percorrido por uma corrente, sobre ele há outra tensão. Se levarmos em consideração a tensão da fonte, nós temos nesse circuito 5 tensões diferentes. Então é essa análise que é importante a gente fazer. Se pudermos fazer isso de uma forma rápida, a gente facilita mais ainda a análise, a compreensão e os cálculos em cima de circuitos elétricos. Observe, esses dois resistores estão em paralelo e nós podemos facilmente trocar esse de 3 em paralelo com esse de 6 ohms por um só de 2. Esses dois resistores são iguais. Sempre que dois resistores iguais estiverem em paralelo, nós podemos substituir pela metade de um deles, tá bom? Então, 2 de 10 em paralelo é a mesma coisa que um só de 5. Observe que este resistor de 5 está em série com este de 15. Isso vai dar um resistor equivalente de 20 ohms. A mesma coisa ocorre aqui. Um resistor de 2 ohms em série com outro resistor de 18. Isso também vai dar um resistor de 20 ohms. Então, na verdade, nós vamos ter este circuito. Tendo dois resistores de mesmo valor em paralelo, eu posso trocar novamente pela metade de um deles. Então, na verdade, a fonte enxerga apenas um resistor de 10 ohms. Ou seja, este circuito todo é visto pela fonte como um único resistor de 10 ohms. E aí fica fácil calcular a corrente elétrica. 20 dividido por 10 dá 2. 2 amperes é a corrente que a fonte fornece. Agora, como a corrente vai se distribuir em cada elemento, nós também já sabemos fazer. Mas eu vou apresentar agora a técnica que facilita bastante. Vamos primeiro tratar da divisão de tensão, ok? Vamos lá. Então, observando esse circuito, eu faço a seguinte pergunta: qual é a tensão sobre o resistor R2? Se eu pegar o meu instrumento e colocar na escala de tensão contínua e conectar ele exatamente neste ponto, qual é a tensão que ele vai ler? Ok? Outra pergunta: por que eu escolhi o R2 e não o R1? Vamos entender essas respostas. Primeiro, pessoal, em circuitos elétricos e eletrônicos, quando nós vamos medir uma tensão, geralmente essa tensão tem como referência o negativo. Então, todas as tensões desse circuito são medidas
com uma referência ao negativo da fonte. Então aqui nós vamos estabelecer a nossa referência, o nosso ground, a nossa terra, ok? Então todas as tensões serão tomadas a partir deste ponto, tendo o ground como referência. Por isso que eu escolhi o R2, porque o R2 é o único resistor que tem um terminal conectado ao negativo da fonte. E por isso também que eu peguei o comum do multímetro e coloquei aqui. Eu poderia medir a tensão aqui ou poderia medir a tensão aqui. Logicamente que a tensão neste ponto seria exatamente a tensão da fonte, VCC. E qual seria a tensão aqui no meio? Então essa é a nossa busca neste circuito, saber qual é a tensão neste ponto, ok? Essa tensão, logicamente, ela vai tomar como referência o ground. Então eu vou chamar essa tensão de VREF, tensão de referência. Por quê? É a tensão nesse ponto referenciada ao ground. Se eu quiser referenciar em outro ponto, eu também posso. Eu vou aplicar primeiramente a lei de Ohm para descobrir a corrente elétrica que circula neste circuito. Observe que eu não tenho valores numéricos, eu só tenho incógnitas, ok? Vamos fazer um cálculo literal. Por quê? Porque isso vai nos dar uma forma. E quando a gente tem uma forma, fica muito mais fácil de aplicar. E você vai ver. E fica muito mais fácil de decorar também. Você sabe que pela lei de Ohm, a corrente é obtida pegando a tensão e dividindo pela resistência. Ora, mas eu não tenho o valor da tensão. Tem. O valor da tensão é VCC. Então eu acabei de descobrir o valor da corrente. A corrente é VCC sobre R. Porém, neste circuito, R é constituída por dois elementos que estão em série. E em série, a gente já sabe, a gente soma R1 mais R2. Então, esta é a minha corrente para este circuito. Quanto é que vale a corrente? A corrente é VCC sobre R1 mais R2. E quanto é que vale a minha tensão de referência? Lembre-se que nós vamos calcular essa tensão sempre em relação ao ground, ok? Então vamos lá calcular a tensão neste ponto. Ora, a tensão neste ponto é exatamente a tensão sobre esse resistor, correto? Vamos aplicar novamente a lei de Ohm e vamos apenas substituir os valores que nós temos. Qual é a minha tensão neste ponto? É VREF, ou seja, é a minha tensão de referência. Qual é a minha resistência em questão? A resistência deste ponto até o ground é a R2. É a única resistência que existe deste ponto para o ground. Então a minha resistência em questão é R2. Ah, e quanto é que vale a corrente? A corrente eu já calculei aqui, olha. Ela vale tudo isso aqui. Então eu vou tirar esse I e vou puxar essa corrente para cá. Vou organizar, vou colocar esse R2 no lugar de VCC e está feita a mágica. Correto, pessoal? Fica muito mais fácil trabalhar com essa forma do que sair calculando corrente e tudo mais. Observe agora que nesta fórmula não tem corrente elétrica, só tem valor de tensão e de resistência, que é o que geralmente é dado numa questão. É dado o valor da fonte e é dado o valor dos resistores. Não pede para você calcular a corrente. A corrente você tinha que calcular antes de conhecer essa fórmula. Agora que você já conhece esta fórmula, você pode usar ela direto para calcular a tensão em qualquer ponto de um circuito em série. Tá bom? Esta fórmula diz o seguinte, que a tensão de referência, ou seja, a tensão naquele ponto em questão, ela é obtida pegando a tensão da fonte, então você vai pegar o valor da fonte e vai multiplicar pela resistência que está do ponto para o ground. Ora, do ponto de referência para o ground, só existe a resistência R2. Então você pega a tensão, multiplica por esse R2 e divide o resultado pela soma
dos dois resistores que estão submetidos ao potencial VCC. Se tivesse mais resistores, também daria certo, tá bom? Nós vamos ver no exemplo. Olha só, vamos fazer uma aplicação porque fica bem mais fácil de compreender. Eu quero agora calcular a tensão neste ponto. Observe que antes eu teria que calcular primeiramente a corrente para depois ir passo a passo, né? Aplicando esse formato, olha como fica fácil. Minha tensão de referência é igual. Tensão da fonte, 16, multiplicado pela resistência R2, ou seja, eu vou olhar para a resistência que está abaixo até o ground. Quantas resistências tem do meu ponto em questão até o ground? Bom, só tem essa. E ela vale quanto? 300. Então, vou pegar minha tensão da fonte, multiplicar pelo resistor de 300 ohms e vou dividir pela soma dos dois resistores, ou quantos resistores estiverem submetidos ao potencial da fonte. Como eu só tenho 2, 300 mais 100, 400. Ok? Vamos fazer isso de uma forma bem rápida agora, com os valores que estão aqui. Apenas uma recapitulação. A minha tensão de referência é a tensão da fonte multiplicado pela resistência até o ground, que é 300, dividido pela soma das duas. Ou seja, dá 400. Fazendo essa conta aí, olha, 16 dividido por 4 dá 4 vezes 3 dá 12. Dá 12 volts. Agora nós temos outra questão. Faça o seguinte, dê uma pausa no seu vídeo e tente você sozinho responder essa questão. E depois compare com a resposta da solução aqui. Então vamos resolver. Qual é a minha tensão de referência neste ponto agora? Ora, muito simples. Eu vou aplicar o formato e agora vou apenas substituir os valores. Então a minha tensão de referência neste ponto é igual à minha tensão da fonte, multiplicado pelo resistor até o ground, 250, dividido pela soma dos dois resistores, 500 mais 250, 750. Fazendo essa conta, dá 6 volts. Então observe a velocidade com que eu calculei a minha tensão neste ponto. Foi muito rápido, né? Agora vamos fazer um exemplo com 3 resistores, ok? E nós vamos calcular qual é a minha tensão no ponto VA, ok? Mais uma vez, dê uma pausa no seu vídeo, tente resolver sozinho e depois você libera o vídeo para ver se você entendeu. Então vamos à solução. Eu quero saber agora a minha tensão neste ponto, tá bom? E eu vou calcular também neste ponto aqui. Vai surgir uma coisa muito interessante. Vou aplicar a minha forma e vou apenas substituir os valores agora. VA é igual tensão da fonte multiplicado pela resistência desse ponto até o ground. Opa, desse ponto até o ground, agora eu tenho 2 resistores. Não tem problema. Você enxerga como se fosse só um, o resistor equivalente desta associação em série, que vai dar exatamente um resistor de 500. 200 mais 300 dá 500. Então é a tensão da fonte multiplicado pela resistência do ponto até o ground, 500, dividido pela soma de todos os resistores, que dá exatamente 600. 18 dividido por 6 dá 3, vezes 5 dá 15. Então nós vamos ter 15 volts aí nesse ponto, ok? Vamos aproveitar agora e vamos calcular a tensão neste outro ponto. Ora, VB é igual tensão da fonte multiplicado pela resistência do ponto até o ground, que é um resistor de 300, dividido pela soma de todos eles, que dá 600. Fazendo essa conta, dá 9 volts. Ok? Vocês viram como é rápido a utilização deste formato? Eu tenho certeza que você já consegue fazer isso aí de forma bem rápida também, aí na sua casa. Tá bom? Agora olha só que coisa interessante. Se eu colocasse o meu multímetro na escala de tensão contínua e conectasse a minha ponta de prova aqui nesse ponto, que tem 15 volts, e a minha ponta de prova comum colocasse nesse ponto, que tem um potencial de 9 volts. Qual seria a tensão
registrada no multímetro? Ora, pessoal, multímetro ele registra diferença de potencial. Então ele vai pegar o valor que a ponta de prova vermelha está submetido, ele vai pegar este potencial e vai subtrair do potencial em que a ponta de prova comum está submetido. Então ele vai fazer 15 menos 9, que dá exatamente 6 volts, ok? Por isso que a gente geralmente bota o ground num ponto em comum para todo o circuito. E esse ponto em comum é exatamente o ground, ok? Porque certamente se esse circuito fosse mais complexo, este ponto não seria em comum para outras partes do circuito. Tá entendido? Então vamos lá. Agora você vai dar uma pausa aí no seu vídeo e vai calcular para mim VA. Fazendo isso aí, resolvendo, vamos aplicar o mesmo formato. VA é igual, pega a tensão da fonte, multiplica pela resistência do ponto até o ground, 2.200 mais 3.300 dá 5.500 e divide pela soma de todos eles, que dá 6.500. Fazendo essa conta, nós vamos encontrar 15,23 volts. Agora vamos calcular o VB. Ora, VB é igual tensão da fonte multiplicado pela resistência deste ponto até o ground, que é a resistência 3.300, dividido pela soma de todos os resistores. Fazendo essa conta dá 9,138 volts. Lembrando que os resistores em questão são aqueles que estão submetidos ao potencial de 18 volts. Se tivesse um outro resistor para cima, ele não serviria de nada, tá bom? Porque a minha tensão está exatamente apenas sobre esses três. Da mesma forma, se eu pegasse o multímetro e colocasse na escala de tensão contínua, ele iria ler uma tensão de quanto? 15,23 menos 9,138 dá 6,09, ok? Agora nós temos aí um circuito diferente. E eu quero saber qual é a minha tensão no ponto VA. Dê uma pausa no seu vídeo e mate essa charada aí rapidinho. Observe que nesse momento você não está mais nem olhando para o formato. Por quê? Porque você já decorou a forma. Então isso é importante para você resolver circuitos rápidos. Então vamos lá. VA é igual. Pega a tensão da fonte e multiplica pela resistência do ponto até embaixo. Ora, do ponto até embaixo eu tenho dois resistores que estão em paralelo. Mas se você fizer a associação paralela deles, você vai encontrar um de 200, correto? Que é exatamente o que apareceu aqui. Então você tem que olhar para isso aqui como se tivesse apenas um de 200. Então, 200 mais 100, 300. Então o que vem aqui para baixo é a soma dos dois. O resistor de 200 mais o de 100, que dá 300. Fazendo essa continha aí, dá 8 volts. Bem simples, né? Rápido. Agora veja bem essa questão e veja como ela é interessante. Nessa questão foi dado o nível de tensão de referência. Foi dada a tensão de referência. O que eu quero calcular agora é o resistor. Pessoal, isso é muito utilizado na eletrônica. Em alguma situação de um circuito eletrônico, você precisa estabelecer um nível de tensão. Você precisa de um nível de tensão conhecido para depois comparar com outro. Como estabelecer um nível de tensão? Como é que eu posso, quais são os resistores que eu posso usar para que me devolva uma tensão bem específica para que eu possa comparar com outra? Isso é usado demais na eletrônica. Então vamos agora fazer um problema inverso, onde nós já temos o nível de tensão de referência e agora nós queremos achar o resistor. Vamos lá. Eu peço aí que vocês deem uma pausa e tentem encontrar. É pura matemática aí, tá bom? Então vamos lá, vamos calcular. Eu vou aplicar o que eu já conheço e vou substituir os valores. A minha tensão de referência agora eu já sei. Então é VF, é 5 volts. Eu quero um nível de tensão aqui no meio. Eu quero 5 volts. Um resistor, eu já chutei o valor. Eu vou botar aqui em cima de 4.700
e quero saber apenas o R2. Você poderia fazer isso ao contrário também. Você poderia colocar um valor qualquer para R2 e estabelecer e dimensionar e calcular o R1, tá bom? Ficaria até mais fácil, mas vamos fazer o mais difícil. Então, eu tenho um nível de tensão de referência agora de 5 volts, ou seja, eu quero dois resistores que me devolvam 5 volts. Um é de 4.700 e o outro é de quanto? Então vamos lá. 5 volts é a minha tensão de referência, a minha tensão da fonte é de 18 volts, ou seja, eu vou obter esses 5 volts a partir de 18 volts. Aí eu tenho que multiplicar isso aqui pela resistência desse ponto até o ground, que é o R2, que eu não sei o valor, eu deixo o R2 mesmo, e agora eu vou somar o R1 que eu conheço, que é 4.700, com o R2. Então observe que embaixo fica 4.700 mais R2. Daí para frente, pessoal, é só matemática, é só álgebra aí, tá bom? Então como é que eu faço isso? Vamos lá. Eu vou pegar esse 18 e já vou logo multiplicar com esse R2. Então vai ficar da seguinte forma. 18 vezes R2 é 18R2. Embaixo, aqui no denominador dessa fração, permanece do mesmo jeito. Então eu obtenho esse resultado aí. O que eu vou fazer agora? Eu vou eliminar essa divisão. Como? Eu vou pegar esse denominador, essa parte que está desse lado aqui dividindo, eu vou jogar para o outro lado e isso vai logicamente multiplicando. Se desse lado ele está dividindo, pulando a igualdade, ele vai multiplicando. Então ele vai multiplicando com 5. Mas observe, é todo aquele pacote multiplicado por 5, tá bom? Então o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que aplicar uma distributiva aqui, ó. 5 vezes, o 5 está multiplicando tudo isso aqui, tudo aquilo que veio de baixo do R2, todo o denominador. Então 5 vezes 4.700, eu obtenho 23.500. Repito este sinal, mais 5 vezes R2 é 5 vezes R2, tá bom? É igual a 18 vezes o R2. O meu intuito é encontrar o valor de R2. Então eu vou jogar esse R2 para o outro lado para que todos eles fiquem de um lado só da igualdade, tá bom? Porque eu tenho que isolar. Então, eu jogando esse 5R2 para o outro lado, ele vai e o sinal dele muda, correto? Agora eu tenho essa igualdade aqui. Ora, 18R2 menos 5R2 dá 13R2, tá bom? Então, 13R2, 18 menos 5 dá 13. Então, 13R2 é igual a esse número aqui. Agora ficou fácil. Eu pego esse 13 que está desse lado multiplicando, eu jogo para o outro lado, ele vai dividindo, e eu consegui isolar o valor de R2. Basta fazer essa conta aí. Fazendo essa conta, dá 1.807,69 ohms. Então, se eu quero obter 5 volts a partir de 18 volts e eu só tenho um resistor de 4.700 ohms, basta eu encontrar outro de 1.807,69 que eu consigo obter exatamente 5 volts. Logicamente, esse resistor você não vai ter, né? Mas você pode criar uma forma que você produza esse valor e tenha exatamente esses 5 volts aqui. Nós vamos fazer isso agora. Olá, pessoal! Neste procedimento experimental, nós vamos comprovar aquilo que nós acabamos de assistir na videoaula. Então nós temos aqui o nosso multímetro e vamos colocar na escala de resistência em 20K. No esquema apresentado na videoaula, nós tínhamos um resistor de 4.700, que é exatamente esse aqui, 4.680. Aqui eu não tinha um resistor de 1.800 ohms. Então o jeito foi pegar dois resistores de 3.600 e colocar em paralelo. Então você observa que quando dois resistores de mesmo valor estão em paralelo, a resistência equivalente é a metade de um deles. Ou seja,
Se nós temos aqui dois resistores de 3.600, a resistência equivalente é exatamente a metade do valor. E a metade de 3.600 é 1.800. Ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou submeter esse circuito a uma diferença de potencial de 18 volts. Então nós vamos aplicar 18 volts nas extremidades, conforme o circuito apresentado na videoaula. Você pode observar uma tensão de 18 volts sendo aplicada nas extremidades. E no ponto de referência, nós temos exatamente a tensão calculada. Agora vamos olhar para este circuito elétrico, porque nós vamos facilmente determinar as tensões que existem sobre esse circuito de uma forma bem rápida. Esses dois resistores que estão aqui estão em paralelo. Eu sei que a associação paralela desses dois resistores resulta num só de 2 ohms, correto? Dois resistores iguais em paralelo, eu substituo por um só com a metade do valor. Agora eu vou arrastar esse resistor para cá para ficar em cima desse. Olha só. É o mesmo formato daquela figura vista no início da aula. Esse aqui. É ou não é o mesmo formato daquela figura vista no início do vídeo? Então agora você pode facilmente determinar as 4 tensões que existem nesse circuito de forma bem rápida. Olha só. Vamos calcular VA neste ponto. Observe que esses dois resistores estão submetidos a uma tensão de 20 volts. Então eu vou calcular qual é o meu valor de VA aqui. Aplicando aquele formato que você já decorou, vamos lá. VA é igual tensão da fonte, 20, multiplicado pela resistência desse ponto até o ground, que é uma resistência de 18 ohms, dividido pela soma dos dois. Ora, 18 mais 2 dá 20. 20 em cima, 20 embaixo, eu nem olho, tá bom? Isso aí vai dar 1. 20 dividido por 20 é 1. E 1 vezes 18 é o próprio 18. Ok? Ou seja, rapidamente eu calculei a minha tensão em VA. Agora vamos calcular VB. Ora, pego a tensão da fonte, multiplico pela resistência daqui para baixo, que é um resistor de 15, e divido pela soma dos dois, que coincidentemente também deu 20. 20 em cima, 20 embaixo, vai embora, eu nem olho, e a tensão obtida é de 15 volts. Foi ou não foi extremamente rápido resolver isso aí? E se eu pegasse agora o meu multímetro para medir a tensão entre VA e VB, qual valor ele marcaria? Ora, 18 menos 15, ele marcaria exatamente 3 volts. Pessoal, isso é a chamada ponte de Wheatstone, que é extremamente utilizada em circuitos eletrônicos para sensores de temperatura, os mais variados sensores, ok? Então era isso que eu queria deixar bem claro, essa análise para você, que agora você consegue fazer de uma forma mais rápida. Mas detalhe, nós vamos ter um outro vídeo tratando especificamente e com mais detalhes sobre a ponte de Wheatstone, tá bom? Então vamos lá. Para você agora fazer aí sozinho, com esses valores de resistores, dê uma pausa no vídeo e me diga qual é o valor da tensão entre VA e VB, de uma forma rápida. Pode usar a calculadora, viu? Pode usar o celular também. Pode voltar o vídeo também. Então vamos lá. Vamos calcular VA. VA é igual tensão da fonte, nesse ponto, 20 volts. Resistência do ponto até o ground, 15. Dividido pela soma dos dois, a soma dos dois dá 40. Fazendo essa continha aí, dá 7,5 volts. Agora vamos calcular VB. Pego a tensão nas extremidades, que é a mesma tensão da fonte, 20 volts, vezes a resistência daqui até o ground, que é 30, dividido pela soma das duas, que dá 80. Fazendo essa continha, dá 7,5. Ok? Então,
Se agora eu colocar o meu multímetro entre os pontos VA e VB, que tensão ele vai marcar? Faça aí na sua calculadora e tem aí uma surpresa. Ora, uma coisa menos ela mesma é zero, né? Então o multímetro vai marcar 0 volts, ok? Isso significa que não há diferença de potencial ali no meio, correto? Então, se eu tivesse um resistor aqui no meio, não fluiria corrente por ele, porque a diferença de potencial, a tensão nas extremidades desse resistor, caso existisse aqui, ele estaria submetido a uma tensão de 0 volt. Então não fluiria corrente para ele. Lá na ponte de Wheatstone, quando você for estudar isso, você vai descobrir que a ponte está em equilíbrio, ok? Então preste atenção, faça aí na sua calculadora e tenha uma nova surpresa. Eu não vou fazer aqui não. Pegue este número e multiplique por este. Pegue este número e multiplique por este. Aí você compara com este número multiplicado por este. Faça isso e veja quanto é que dá. Se der o mesmo valor, a ponte vai estar sempre em equilíbrio. E vai acontecer exatamente isso que nós acabamos de perceber. Ou seja, vai haver 0 volts exatamente na ponte. Tá bom? Aqui existe uma ponte que você não viu ainda porque nós não estudamos isso. Mas eu já estou adiantando. Quando o produto dessas diagonais aqui for o mesmo, a ponte estará em equilíbrio. Não vai ter corrente passando pelo resistor central. Nesse caso, você pode tirar ele daí, tá bom? Nós vamos tratar disso aí com mais detalhes, mas eu já estou adiantando. Então tá aí mais um exercício para você fazer em casa. Dê uma pausa aí no vídeo. Vamos ver se você compreendeu o assunto. Me diga qual é a tensão entre os pontos VA e VB. Ou seja, se eu conectar um voltímetro entre VA e VB, qual vai ser a tensão lida por esse voltímetro? Tá bom? Faça aí agora, antes que eu solte a pausa aqui. Eu só vou soltar a pausa quando você fizer aí, tá bom? Observe que VA está submetido a uma tensão de 20 volts. Então vamos lá. Tensão da fonte multiplicado pela resistência daqui até o ground, resistência de 12, dividido pela soma das duas, que dá 30. Fazendo essa conta, 8 volts. Agora vamos calcular VB. VB é igual, observe que VB está sobre o mesmo potencial da fonte. Então VB é igual tensão da fonte multiplicado pela resistência daqui até o ground, 36, dividido pela soma dos dois. Beleza, 12 volts, né? Agora eu vou pegar o meu multímetro e vou conectar entre VA e VB. Bom, 8 menos 12, o meu instrumento vai marcar logicamente uma tensão negativa, correto? Tá vendo? Então nós temos agora uma tensão negativa porque o potencial da minha ponta de prova vermelha é um potencial menor do que o potencial da minha ponta de prova comum. Ou seja, aqui está mais positivo do que aqui. Aqui está mais próximo do negativo e aqui está mais próximo do positivo. Por isso que deu uma tensão negativa. Tá bom? Então nós vimos um pouquinho sobre a importância da ponte de Wheatstone. Nós vimos aí divisores de tensão. Reforço que nós vamos ter um capítulo especial sobre ponte de Wheatstone. E nós vamos ver quando a ponte estiver desequilibrada. Pessoal, um resistor aqui no meio, isso aí é outra configuração de circuito. E a gente precisa de mais ferramentas para estudar isso aí. Mas nós vamos deixar isso aí para um outro vídeo, porque é um assunto muito especial. Agora você sabe que a corrente pode correr para um lado, a corrente pode correr para o outro e pode simplesmente não haver corrente elétrica passando pelo meio dessa ponte. E isso aí tem inúmeras aplicações em circuitos eletrônicos também.
e também serve para a compreensão de dispositivos semicondutores. Agora nós temos 3 circuitos bem característicos. No primeiro circuito nós temos uma ponte de Wheatstone fechada por um LDR. Mas o que é um LDR? LDR significa resistência dependente de luz. Ou seja, este componente ele varia a sua resistência conforme a intensidade de luz que incide sobre ele. Ora, se ele vai variar a resistência aqui, isso vai modificar toda a relação de resistência da ponte de Wheatstone. E, logicamente, vai ter uma tensão variando entre esses pontos, proporcional à variação da luminosidade. Então, é assim que a gente pode transformar uma variação luminosa em um sinal elétrico. E você pode pegar esse sinal elétrico aqui e jogar no dispositivo eletrônico que você quiser, que ele vai perceber a variação da luz. Para ele, isso é uma variação de tensão, e essa variação de tensão você pode tratar em circuitos posteriores da forma que você quiser utilizar isso, tá bom? A mesma coisa ocorre aqui, olha, nós temos uma ponte fechada por um strain gauge. O que é um strain gauge? Strain gauge é um sensor de deformação, vamos dizer assim. É uma resistência que varia conforme a deformação dela. Esse elemento ele é muito utilizado em balanças, porque quando você bota o peso deforma a peça onde ele está fixo, e na deformação da peça ele varia sua resistência. E no que ele varia sua resistência, pelo mesmo motivo anterior, vai haver uma variação de tensão. Então você tem uma variação de tensão proporcional ao peso que está sendo medido. A massa, né? Mas vamos tratar como se fosse peso. Aqui neste último circuito, nós temos uma ponte fechada com um NTC. E o que é um NTC? É um coeficiente negativo de temperatura. É um elemento que a sua resistência varia conforme a temperatura. Quando a temperatura sobe, a resistência diminui. É negativo, ok? Existe também o PTC. Nem precisa dizer a utilização que tem um circuito desse, né? Variação da tensão proporcionalmente à temperatura. Olá, pessoal. Então aqui nós temos uma ponte de Wheatstone fechada com um NTC, ok? E nós estamos vendo a tensão através de um instrumento analógico. Fica mais fácil de acompanhar pelo ponteiro, tá bom? Então eu vou aproximar um gelo do sensor e você observa que a tensão cai. Então aproximando o gelo novamente, a tensão cai. E se eu aproximar um ferro de solda? Aproximando o ferro de solda, a tensão aumenta, ok? Então você pode tranquilamente dimensionar esses valores para te mostrar os valores reais da grandeza da temperatura. É isso aí. Para você que tem a bancada HSB, execute este exemplo e me diga qual é a tensão entre os pontos medidos no multímetro, tá ok? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem, se inscrevam no canal. Até a próxima.